Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Bom, pessoal, dando continuidade às nossas atividades de correção, dos exercícios, hoje nós vamos iniciar lá na página 8, na proposta 2. Eu optei aqui, por colocar só o texto e as questões para facilitar para a gente fazer as atividades, a correção na realidade. Então, só relembrando que tinha o começo de uma notícia sobre um menino que estava sofrendo bullying na escola, né? E trazia esse recorte primeiro da notícia para que a gente fizesse, então, uma discussão sobre, para depois a gente ter o restante da notícia. Então, pedia primeiro para a gente ler e comentar. Parafraseando, a gente já sabe que é falar com as nossas próprias palavras, né? Recontar aquela história com as nossas próprias palavras, no caso aqui a notícia. Aí, pedia por meio ali do debate que vocês teriam feito em sala, mas que, por exemplo, vocês fizeram em casa com os responsáveis de vocês, quem que podia ter agredido esse menino? Claro que vocês já estavam cientes, porque conforme foram acompanhando a aula, a gente chegou no restante da notícia, né? E depois pedia lá, na opinião de vocês, o que podia levar alguém, uma pessoa, um grupo, a praticar o bullying, que também eu passei algumas ideias para vocês refletirem sobre, que é essa questão de muitas vezes, situações que já aconteceram com essa pessoa que pratica o bullying, influenciá-la a cometer tal tipo de ato, não que justifique, como a gente sempre diz. Então, esse aqui eu só vou conferir quando eu tiver o material mesmo de vocês. Aí, na próxima página, nós temos então a continuação, né? Na realidade, ela se inicia na página 8, a continuação da notícia, e termina na página 9, mas aqui eu fiz o recorte colocando, numa página só, que traz ali o motivo, então, que não, na realidade não existe, mas para quem o agrediu, para os coleguinhas que a agrediram, o motivo era o fato dele usar óculos, né? E aí é isso que é questionado ali na 2, né? Qual que foi a razão da agressão? Então, é porque ele simplesmente utilizava óculos e a motivação fútil, né? Sem justificativa. Além da agressão física, que outras agressões o menino sofria? Então aqui a gente vê, na quarta linha, a mãe dizendo que era submetido a violências de outras naturezas, como apelidos e humilhações constantes, né? Depois lá, a mãe do menino agredido relata que ele sofria agressões na escola há mais de um ano. Em sua opinião, que providências a escola deveria ter tomado? E aí é aquela questão que pelo menos eu coloquei para vocês refletirem, da necessidade do diálogo, né, que a escola deve proporcionar por meio de palestras, como o colégio já fez, né, essa questão para que não se perpetue, para que não continue a existir o bullying, porque ele faz mal para todo mundo, não só para quem é vítima, mas para quem comete também, porque muitas vezes, dependendo da origem desse sentimento de raiva pelo outro, é, o próprio agressor sofre ao fazer isso. É um jeito dele tirar esse sofrimento jogando para outra pessoa, mas no fundo, ele não é uma pessoa ruim. Ele só está reproduzindo aquilo que foi feito com ele. Então vejam que se tivesse um diálogo, se tivesse daí a presença dos responsáveis, que é isso que também é colocado, que muitas vezes é até esse tipo de comportamento que também ajuda a incentivar, essa prática do bullying, mas o diálogo é essencial. Depois lá, de acordo com a mãe do menino agredido, os pais ou responsáveis pelos colegas agressores não compareceram à escola quando foram chamados para conversar sobre a questão. Qual a sua opinião sobre isso e que outras providências poderiam ter sido tomadas para resolver a situação? Essa questão aqui é um complemento da anterior. É exatamente isso que eu coloquei para vocês agora e também no dia que eu expliquei a atividade.
que falta esse diálogo muitas vezes no ambiente escolar, mas também falta esse diálogo com a família, falta muitas vezes a presença da família no ambiente escolar, que muitas vezes é solicitada, às vezes também falta de ser observado esse comportamento em sala, fora da sala de aula, mas ali dentro do espaço escolar, né? Desenvolver mesmo esse sentimento de empatia, de pensar no outro e que outras providências poderiam ter sido tomadas, justamente isso, né? Fazer reuniões com os responsáveis, com os envolvidos, procurar sempre dialogar, procurar uma forma de resolver a situação, porque para tudo tem uma solução, né? Claro que nada é simples, mas se a gente pelo menos não tentar, né, não tem como sabermos. Aí naquela mesma página, no exercício 6, pedia para vocês pesquisarem em diferentes materiais outros exemplos de preconceito que tenham sido veiculados na imprensa. E aí eu coloquei 2 exemplos só que eu pesquisei, vocês têm os de vocês aí, né? Mas que são só para vocês terem uma base, caso alguém não tenha feito ainda, ou então para efeito de comparação. Numa dessa colocar, também acrescentar os exemplos que vocês colocaram lá. Aqui eu trouxe um exemplo de racismo, né? E também humilhação que vocês veem ali, que aconteceu recentemente, né? Ó, Justiça condena a empresa a indenizar funcionária vítima de racismo e humilhação em Taubaté. Ela foi obrigada a caminhar com pulsos e braços amarrados na frente dos colegas de produção e foi chamada de negra fujona, segundo o processo. Né? E vejam que é recente, agora dia 13 de maio, né? Desse mês mesmo. E é uma situação que, infelizmente, acontece muito no nosso país. E não deveria acontecer em lugar nenhum, tá? Isso é mais do que comprovado, que jamais deveria ocorrer. E, infelizmente, a gente ainda tem esses relatos, esse sofrimento pela ignorância das pessoas, né? Porque nós sabemos que ninguém é igual a ninguém e ainda bem, como eu sempre digo, né? Aqui um outro caso também de gordofobia, precisa ser combatida com informação. A gordofobia é um neologismo, então é assim uma palavra, né, que foi criada para indicar o preconceito de pessoas que julgam o excesso de peso e a obesidade como um fator que mereça seu desprezo. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica defende que o estigma contra essa população, então contra esse preconceito, né, deve ser combatido com informação. Porque muitas vezes o que acontece? A gente sabe que tanto estar acima do peso ou estar muito abaixo do peso, então estar muito acima do peso ou muito abaixo do peso, pode gerar consequências na saúde. Assim como uma pessoa que está com peso normal também pode ter problemas de saúde. Isso é passível para qualquer pessoa. Porém, se a pessoa está acima do peso, mas ela não está apresentando nenhum problema de saúde, ela se sente feliz como ela está, porque isso é o objetivo de todos nós, né? Nos sentimos bem como somos, como estamos. Por que isso incomoda a outra pessoa que precisa daí ofendê-la, humilhá-la, expô-la a situações desnecessárias pelo simples fato da pessoa se aceitar como ela é? Então, realmente precisa ter informação, precisa ter diálogo, né? Mas o principal é informação e conscientização, eu diria. E mais do que isso, nesses 2 casos, punição. Pessoas que ofendem outras, já que passado tanto tempo com acesso a tanta informação como é colocado aqui, casos assim continuam a existir, mesmo a gente tendo acesso a tudo de forma muito mais rápida, muito mais precisa, então a gente tem que sair do degrau da reflexão e passar para o degrau, né, da punição. Infelizmente, que é o caso aqui que a gente vê no primeiro, né? Justiça condena a empresa a indenizar, porque se por meio da educação, se por meio da reflexão, se por meio da conscientização não foi possível chegar, né, nessa mudança de pensamento, infelizmente, talvez não mude, mas talvez já ajude a voltar lá no primeiro passo, que é refletir.
Nesse exercício aqui da página 10, pedia então para vocês identificarem o tipo de argumento que foi usado aqui. Lembrando lá das estratégias argumentativas, né, que vocês estão fazendo muito uso na hora de produzir os textos dissertativos, porque ajuda a sustentar a opinião de vocês, a dar credibilidade ao que vocês estão expondo, estão defendendo. E na página 10, trazia ali o argumento por raciocínio lógico, o argumento de autoridade e o argumento baseado em provas concretas, que vocês tinham que identificar. Então, nesse primeiro aqui, nós temos uma fala, porque a gente vê que está entre aspas, e logo depois está escrito, diz o pediatra Lauro Monteiro Filho, e daí tem ali qual é o cargo, qual é a função, né, que ele exerce. Tendo isso em mente, é um argumento por raciocínio lógico, que trabalha com causas, com consequências, é um argumento de autoridade que faz uma citação de fonte confiável de um especialista, ou é um argumento baseado em provas concretas, que daí traz dados estatísticos e resultados de pesquisa? Bom, gente, se a gente tem um especialista, então vai ser argumento de autoridade. O próximo traz ali uma explicação, assim, eu posso dizer assim, uma explicação sobre esse comportamento em relação ao bullying. Então, aqui nós temos o argumento por raciocínio lógico. Por quê? Porque é trabalhado a questão das causas, então, os motivos que levam alguém a praticar o bullying, né? E as consequências que isso gera. Porque aqui nós temos, aqui na letra B, essa questão do envolvimento não só de quem pratica e quem sofre o bullying, mas de quem assiste, né? Então, daí coloca ali essa atitude passiva pode ocorrer por medo também de ser alvo de ataques ou falta de iniciativa. Então, aqui a gente tem a causa, que é assistir ali as consequências desse tipo de atitude, que muitas vezes a pessoa faz isso porque tem medo do que possa vir a sofrer. Na C, traz ali a questão de como se dão essas agressões, né? Então, as ações dos meninos são mais expansivas e agressivas, portanto, mais fáceis de identificar. Logo, isso foi observado por meio do quê? De provas concretas, né? Depois, nós temos ali a questão de uma pesquisa de associação, então ali traz dados. Se traz dados, nós sabemos que vai ser baseado em provas concretas. E por último, temos ali, sozinha a escola não consegue resolver o problema, mas é normalmente nesse ambiente que se demonstram os primeiros sinais de um praticante de bullying. Novamente, nós temos baseado em provas concretas, tá? Por quê? Porque é uma situação que é comprovado, não tem como a escola fazer a resolução desse problema, tá? É comprovado, assim como a pesquisa, ali na letra D, é comprovado, tá? Assim como no C, é comprovado, então foi observado isso, que que as ações dos meninos costumam ser essas, eles vão chutar, eles vão gritar, eles vão empurrar, eles vão bater. Isso tudo chegou-se à conclusão porque foram feitos estudos e comprovados, tá? Para se ter esse tipo de informação. Então, ficou argumento de autoridade, argumento por raciocínio lógico e os próximos 3 baseados em provas concretas. No exercício 8, eu pedia para vocês escreverem um texto dissertativo sobre o bullying na escola, dando a opinião de vocês sobre o assunto. E também era para vocês considerarem o fato relatado na notícia, tá? Então, pedi aqui no primeiro parágrafo vocês recontassem resumidamente o fato relatado na notícia, explicando que ele é um exemplo de preconceito e intolerância. No segundo e terceiro parágrafos, apresentar argumentos para demonstrar o que você pensa sobre o assunto e assinar seu texto. Eu fiz a minha versão do texto, vocês já fizeram a de vocês, então aqui é só para ter mesmo uma ideia de se vocês seguiram a paragrafação, porque a opinião é a que vale a de vocês mesmo, aquilo que vocês utilizaram de argumentação para justificar. Então, o meu texto ficou assim. É de conhecimento geral que a prática do bullying, especialmente no ambiente escolar,
ganha cada vez mais espaço. Porém, o que falta é ter espaço também para o diálogo. Pois assim, situações como a que ocorreu em Gil Boés, em que o menino foi agredido pelo simples fato de usar óculos, poderiam ser evitadas. Então vejam que aqui eu já fiz o que foi pedido no primeiro parágrafo, que era recontar resumidamente o fato relatado na notícia. E vocês viram que eu contei resumidamente mesmo, né? Em pouquíssimas linhas ali eu usei para falar sobre isso. E já aproveitei para colocar qual vai ser a minha tese, né? Aquilo que eu vou defender ao longo do meu texto, que é o quê? Se tivesse diálogo, poderia evitar esse tipo de situação. E aí eu vou para a minha argumentação. Ainda que muitos continuem a negar a existência do bullying, citando o velho discurso de que na minha época isso não era ofensa, a presença constante desse tema, seja em sala de aula, seja nos noticiários, prova que não só existe, como é um crime, que gera consequências muitas vezes gravíssimas. Por exemplo, o caso do aluno que, cansado de ser humilhado pelos colegas, acabou levando a arma dos pais, ambos policiais, e efetuando disparos no local em que constantemente era alvo de agressões verbais. E aqui eu faço uso da contra-argumentação, ou seja, eu já prevejo o que as pessoas que são contrárias à minha posição vão falar, então eu já coloco qual vai ser o argumento que elas vão usar, e aí eu já coloco a minha argumentação que prova que a minha é que faz mais sentido do que a delas, ou que pelo menos elas reflitam sobre. Sabemos que nada justifica o bullying, assim como nada justifica a ação do menino, mas cabe o seguinte questionamento: será que se houvesse um olhar mais atento para esse menino e para quem praticava o bullying contra ele, essa tragédia não poderia ter sido evitada? E aí eu faço uso da minha estratégia argumentativa de lançar uma pergunta a qual eu vou responder e ao mesmo tempo não vou responder, e vocês já vão entender por quê. Ó, a resposta, nesse caso, jamais saberemos. Então, por isso que eu digo que eu não vou responder, porque não tem como a gente saber no caso desse menino, né? Mas podemos questionar mais e encontrarmos mais respostas se essa prática do diálogo se tornar algo mais constante, tanto na sala de aula quanto no convívio familiar. Pois é por meio desse tipo de ação que poderemos diminuir e, quem sabe, até mesmo acabar com esse tipo de agressão tão recorrente em nossas vidas. E por que eu coloco em nossas vidas? Porque por mais que eu não seja alvo do bullying, vocês não sejam alvo do bullying, se eu coloquei lá que está nos noticiários, que está no ambiente escolar, uma hora ou outra a gente vai se deparar com isso. E claro, daí a visão vai ser diferente de cada um, porque tem aqueles que realmente não acreditam que exista esse tipo de situação, tá? Mas que eu quis colocar ali em nossas vidas por isso, porque por mais que eu não seja vítima, eu posso estar sendo espectadora, eu posso estar vendo na televisão a notícia, eu posso estar vendo na internet, que a gente vê casos e casos, tá? Então, por isso que eu quis dizer que é tão presente. E vejam que eu fiz a retomada da minha tese, não é lá, eu não coloquei que por meio do diálogo, talvez essa situação poderia ser evitada, e eu não fecho o meu texto fazendo a mesma estratégia, eu não falo novamente ali da questão do diálogo, da importância do diálogo para que isso possa ser evitado e, quem sabe, né, até mesmo combatido de uma vez por todas, vencido. Então, assim, observem se vocês fizeram isso, pode ter trazido mais de um argumento, tá? Eu utilizei só esse do menino, que foi lá em Goiás, que inclusive eu não coloquei, né, que foi em Goiás, olha só. Então já tem uma falhinha aí no meu texto, eu podia ter colocado que foi lá. Mas é só para vocês verem que mesmo eu lendo e relendo o texto, eu ainda vou encontrando uns probleminhas para arrumar. Mas eu vou manter assim para vocês terem uma ideia mesmo de que sempre a gente tem que estar relendo os textos que a gente produz, tá? E por fim, gente, na página 12, pedi ali para vocês, né, fazerem uma tirinha sobre o assunto do bullying. E aí, nossa, vocês veem que eu domino o desenho, né? Só que não. Mas enfim, eu fiz uma minha aqui bem basiquinha, nem pintei, na realidade. Mas a de vocês, se vocês não pintaram, pintem, fica mais bonitinho.
E eu fiz bem assim, simples mesmo. Então, ali no primeiro quadrinho tem a escolha ali desses balões, que principalmente agora, para fazer sessão de fotos, sempre tem. Então, daí todo mundo escolhendo, eu quero esse, aquele, esse, todos os balões tidos como perfeitinho. Aí no segundo quadrinho a gente tem o balão que é mais grandão e não tem um formato igualzinho os outros. E o relato dele, né? Ninguém me escolhe como balão do amor, porque não sou lindo e perfeito como os outros. Mas aí ele muda a expressão. Ali ele estava triste, no último ele está feliz. Mas aprendi que não importa o que digam. Eu sou bonito do jeito que sou, pois não há nada que seja perfeito. O importante é existir amor. Então, assim, contra essa questão do julgamento dos outros, né? O que importa é você se aceitar. Então, bem basiquinho mesmo essa ideia. Estou bem curiosa para ver o que vocês fizeram nas tirinhas de vocês. Bom, gente, é isso. Nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês estejam acompanhando as correções, acompanhando as aulas. Vejo que estão fazendo, pelo menos a maioria estão fazendo os exercícios, estão tirando dúvidas, né, comigo. E já sabem, se tiver dúvidas, é para tirar dúvida comigo mesmo, tá? Nos vemos na próxima semana. Até lá, pessoal. Tchau!